Fala galera, beleza? Tá começando mais um Meu Amigo Físico e eu sou o professor Paulo e vou com vocês hoje aprender um pouquinho mais, né? Já que a gente já falou um pouco sobre isso na aula passada, sobre o conceito de movimento, sobre o conceito de referencial, inercial e não inercial e também sobre a distância e o deslocamento hoje, né? Então, só para situar vocês aqui, nós estamos já na aula número 4, né? Essa aqui é a primeira série, e a gente vai estudar hoje referencial inercial, a distância, o deslocamento, né? Que são coisas diferentes. E vamos lá, né, para a nossa pergunta que gira a aula, né? A gente sempre tem no comecinho aí uma pergunta, mas antes eu queria pedir para você assistir esse vídeo todo, né? Eu vejo aí muita gente abandonando o vídeo aí 2, 3 minutos e assista o vídeo todo para você entender certinho o que é referencial, o que é distância, o que é deslocamento. Então, né, espero vocês aí no vídeo todo, curtam o vídeo e, né, se inscrevam no canal, com certeza, para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas. Vamos lá? Qual a função de um referencial? Essa é a nossa pergunta de hoje. Então, a gente já viu um pouquinho sobre isso na aula passada, né? O referencial, ele é quem observa o movimento. Então, eu vou pegar um sistema de coordenadas e colocar exatamente onde eu escolhi para observar o movimento. Nós comentamos até no vídeo passado sobre o movimento retrógrado de Marte, porque Marte, visto aqui da Terra, tem um movimento todo esquisito, né? Ele não apresenta uma regularidade. E quando a gente troca o sistema de referência, coloca o referencial no Sol, a gente consegue fazer, né, com que o movimento dos planetas, não só de Marte, mas de todos os planetas, apresentem uma regularidade, que é muito bem vista pelas leis de Kepler, que a gente vai ver também aí em algum momento mais para frente. Bom, então é importante lembrar que o referencial é esse observador. E eu tenho que saber escolher o observador para conseguir analisar o movimento. Se não, né, eu me perco todo, né, nas trajetórias, nas velocidades, enfim, nas regularidades que o movimento pode apresentar ou não. Então, eu tenho aqui, né, exemplos a não seguir de referencial, que são esses dois exemplos que estão na figura aqui, e também todos os que seguem movimentos parecidos. Então, esses referenciais que eu estou mostrando aqui são ditos como não inerciais. O que é um referencial não inercial? É um objeto que faz um movimento circular, que faz uma curva, por exemplo, não necessariamente um círculo completo, mas ele faz uma curva. Um objeto que ele acelera ou que ele freia, né, do mesmo jeito, ele está mudando a velocidade. Então, eu preciso de um referencial que não mude a sua velocidade. Lembra que velocidade é uma grandeza vetorial, que ela depende de direção e depende de sentido também. Então, se eu pego um objeto que muda a direção do movimento o tempo todo, se eu pego um objeto que muda a sua velocidade, que ela aumenta ou que ela diminui, eu tenho problemas com esse referencial na hora de analisar o movimento. Então é muito importante que tenha essa análise bem mais criteriosa sobre quem a gente vai escolher como referencial para o nosso movimento, né? Não pode ser qualquer um. O referencial, então, ele precisa ser inercial. Ele precisa, em outras palavras, obedecer às leis da física clássica. Ele precisa obedecer à primeira lei de Newton. Senão eu não consigo analisar o movimento através da física clássica, infelizmente. Se o meu referencial for não inercial, como eu mostrei agora há pouquinho, eu preciso analisar o movimento através da física moderna, através da relatividade de Einstein, né? Eu não consigo fazer uma análise criteriosa do movimento se o meu referencial adotado for um referencial não inercial. Não vai funcionar nada.
não vai funcionar as leis de Newton, não vai funcionar as equações de movimento de Galileu, elas não vão funcionar para esses casos onde o referencial não é inercial. Então é muito importante que o referencial mantenha sua velocidade constante. Ou ele pode estar parado, ou no movimento em linha reta, sempre com o mesmo valor de velocidade. Então isso é muito importante para que eu consiga analisar o movimento. Sabendo quem é o referencial, eu posso adotar, né, algumas nomenclaturas aí para diferenciar essas características do movimento. A primeira que a gente vai ver aqui é a noção de distância. A gente chama de distância percorrida. A distância percorrida, ela considera toda a distância percorrida pelo corpo, todo, né, o percurso feito por ele. Então, a gente vê aqui na imagem que esse movimento ele faz um zigue-zague para sair de um ponto e chegar até outro ponto. Por exemplo, numa pista de corrida, você dá lá várias voltas nessa pista de corrida, ela não necessariamente precisa ser circular ou oval, ela tem as suas curvas lá, e a distância que você vai percorrer é exatamente, né, por esse caminho aí. Tem marcações lá na pista que indicam essa distância que você percorre. E outros exemplos, por exemplo, se você pega um GPS, um aplicativo de GPS, o Google Maps ou o Waze, ele vai te dar uma trajetória e através dessa trajetória você sabe qual é a distância que você vai percorrer para chegar naquele lugar. Interessante é que antes de dar essa distância percorrida, ele dá outra informação. E daí você pensa, nossa, a distância parece ser pequena daqui até onde eu quero chegar, mas daí quando você vai traçar a trajetória, a distância parece um pouco maior. Por que isso acontece? Porque o aplicativo, primeiro, ele te dá o deslocamento. E o deslocamento é uma linha reta, ele é um vetor. O deslocamento ele é uma grandeza vetorial, portanto, ele é representado por um vetor. Ele tem um ponto de saída, aqui embaixo, né, no começo da flecha, e um ponto de chegada, bem aqui no fim da flecha. Então, eu sabendo onde eu quero, de onde eu estou saindo, até onde eu quero chegar, eu vou traçar um vetor de deslocamento. Vetor de deslocamento é diferente de distância percorrida. Por que é diferente? Porque distância percorrida é uma grandeza escalar. Eu vou falar assim, ó, eu vou fazer uma corrida aqui de 5 quilômetros. E já é suficiente essa informação. Não importa onde eu vou correr 5 quilômetros. Agora eu falo assim, ó, eu quero chegar até a escola, eu quero chegar até o mercado. Então eu preciso ir até o mercado com uma velocidade de 5 quilômetros por hora, por exemplo. Eu preciso me deslocar até o mercado, então eu tenho um ponto de saída e eu tenho um ponto de chegada. Isso é importante para o deslocamento, é importante para qualquer grandeza que seja vetorial. Né? Seguindo nesse mesmo raciocínio, nós temos a velocidade. Então, olha só, a velocidade ela é uma razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. E daí você fica pensando assim, professor, mas a velocidade então é uma grandeza escalar? A gente até já discutiu isso aqui antes, que a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Por que ela é vetorial? Porque eu preciso dizer para onde eu estou indo. Eu preciso traçar o meu caminho com a velocidade. Se eu sair aqui com o meu carro 60 km por hora para qualquer direção, eu não vou chegar a lugar nenhum. Agora, se eu direcionar minha velocidade para um lugar, se eu tiver uma rota, um caminho, uma trajetória para seguir, eu consigo chegar, né, no meu destino com facilidade. Então, para analisar a velocidade, eu preciso considerar esse fato. Se eu estou indo, se eu estou voltando, né, para onde eu estou indo, é muito importante isso para que eu trace corretamente, né, o sentido da velocidade, para que eu trace corretamente como a velocidade vai se comportar ao longo do movimento. Então, esse é um fato assim muito importante. Agora você pergunta para mim, mas então, professor, como é que calcula a velocidade?
O cálculo da velocidade é bem simples. É só pegar a distância que você vai percorrer e dividir pelo tempo que você vai gastar para percorrer essa distância. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você faz uma viagem daqui de Curitiba até Praia de Leste, a primeira praia aqui do Paraná, dá uma distância de aproximadamente 100 quilômetros. E eu consigo fazer esse deslocamento todo em 2 horas. Eu pego meu carro aqui, pego um trânsito aqui na saída de Curitiba, pego um trânsito também na chegada lá na praia, demoro 2 horas para chegar em Praia de Leste. Qual que é a minha velocidade média para esse movimento? Bom, eu percorri 100 quilômetros em 2 horas. Então, para cada hora que eu gastei ali no movimento, eu consegui percorrer 50 quilômetros. Portanto, minha velocidade é de 50 quilômetros por hora. É isso que significa velocidade. Mas, na próxima aula, a gente vai ver mais sobre a velocidade, a gente vai ver detalhes sobre como construir esse conceito de velocidade e também como calcular. Então, é muito importante que você participe da próxima aula. Queria agradecer a você por ter assistido até o final esse vídeo. Muito obrigado. E curta aí, compartilhe com seus colegas e a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.